Olá, bem-vindos ao canal da Prof. Josiane Scherba. No vídeo de hoje trago informações, características e conceitos do conto fantástico. E se você é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve e deixa o seu like. O conto. Antes de mais nada, devemos atentar para o gênero conto, que é um gênero literário da prosa e da ficção, que possui características singulares. Corresponde a uma narrativa concisa, na qual o tempo, o espaço e o número de personagens são reduzidos. Do mesmo modo, carregam o modelo tradicional da estrutura narrativa, divididos em apresentação, complicação, clímax e desfecho. Depois dessa definição de conto, vamos entender um pouquinho sobre o que são os contos fantásticos. Contos fantásticos ou contos de fantasia representam um gênero da literatura fantástica, realismo mágico ou maravilhoso, com origens no século XVII, contudo vigorou nos países latino-americanos a partir do século XX, como forma de denunciar a realidade opressiva vivida pelos anos de ditadura. No gênero fantástico, os textos são pautados numa realidade não lógica, ou seja, a narrativa se desenrola num mundo irreal ou universo onírico, marcado pelo absurdo e inverossimilhança, e situações e ações extraordinárias. Algumas diferenças que distinguem o conto fantástico dos outros é justamente a presença da magia, a qual ultrapassa notoriamente os limites humanos e a lógica. Entretanto, no conto fantástico, como no modelo tradicional, prevalece a narrativa de curta, composta de um único episódio e representativo, centrada num acontecimento com um número limitado de personagens. É uma das formas mais livres de escrever, pois permite à imaginação um vasto desenvolvimento. No conto fantástico, há a construção de um mundo irreal, com situações improváveis e ações que transpassam a realidade, além do humano. A presença de magia que dá margem para que os fatos absurdos aconteçam ao longo da narrativa, como se fossem normais. A quebra com a lógica segue o princípio da criatividade do escritor, que pretende dizer algo além da própria história que é narrada por ele. Algumas características do conto de mistério ou suspense. É um texto narrativo ficcional, que tem por finalidade emocionar, entreter e divertir. Os temas são variados, apresentam desfechos sem solução, com uma certa tensão. O texto é curto, condensado e apresenta poucas ações e tempo e espaço reduzidos. A narrativa se estrutura de forma a criar expectativa e suspense. Os ambientes retratados são sombrios, noturnos, povoados por indivíduos melancólicos, pessimistas, sem perspectivas decadentes. Apresenta geralmente um narrador protagonista e geralmente emprega a variedade padrão da língua e os verbos no passado. Alguns elementos dessa narrativa. Enredo é o assunto da história. As partes do enredo. Na apresentação, contamos o início da história, indicação dos elementos iniciais como local, personagens básicos e época. 1 ou 2 parágrafos. Depois temos a complicação, que é a apresentação do conflito ou problema, que nós utilizamos mais 1 ou 2 parágrafos. O clímax, um ponto máximo do conflito-problema, 1 parágrafo. Solução, resolução do conflito-problema, 1 parágrafo. E o desfecho, finalização da história, também 1 parágrafo. Agora trago alguns exemplos de contos misteriosos ou fantásticos.
A Casa do Terror. Eu morava com o meu marido na cidade de Antônio Carlos, mas tivemos que nos mudar. Fomos para uma casa em um sítio e adoramos o lugar. Na segunda semana da mudança, após nos instalarmos, comecei a ouvir barulhos esquisitos como gritos, mas meu marido falou que podiam ser árvores e esquilos. Não acreditei. No dia seguinte, quando ele saiu para trabalhar, fui limpar a casa. E assim que entrei na sala, notei que pela parede escorria uma gosma. Quando meu marido voltou, aquela gosma ainda estava lá. Chamei meu marido correndo, mas assim que ele chegou na sala não tinha mais nada. Ele falou que eu devia estar nervosa. Estava, na verdade, até me achando um pouco louca, e eu tentei esquecer. Mas um dia se passou e novamente a gosma apareceu. Fiquei com muita raiva. Sentia como se a casa estivesse brincando comigo. Então, gritei muito e senti o fogo da raiva subir. Quebrei uma tábua do assoalho e, de repente, minhas fotos e móveis começaram a pegar fogo. Com raiva, continuei a arrancar tábuas e o lustre caiu em minha cabeça. Desmaiei. Quando acordei, estava ao lado de meu marido. Ele estava me ajudando. A expressão do rosto dele era de pavor ao ver tudo destruído. Me perguntou o que havia acontecido. Respondi que era culpa da casa. Ele não falou nada. Porém, hoje estou em hospício, mas garanto que não sou louca. Dando sequência, trago mais um conto fantástico. O homem que entrou pelo cano. Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio, incomodava-o a estreiteza do tubo. Depois, se acostumou e com a água foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra, um desvio. Era uma secção que terminava em torneira. Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher, uma criança brincava. Ficou na torneira à espera que abrissem. Então percebeu que as engrenagens giravam e caíam numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida, e a cara da menina aparecia redonda e grande ao olhá-lo interessada. Ela gritou: "Mamãe, tem um homem dentro da pia." Não obteve resposta. Esperou. Tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. E como terceiro e último conto fantástico de hoje, Diário de um Louco. Era noite e o sol raiava no horizonte. Estava eu andando, parado e sentado numa pedra de algodão. Longe dali e bem perto, havia um bosque sem árvores, onde os passarinhos pastavam e vacas pulavam de galho em galho, e os elefantes tomavam sol à sombra de um pé de alface. Mais à direita, seguindo pela esquerda, havia um lago com solo pedregoso, no qual os peixinhos nadavam e aos poucos morriam afogados. Resolvi voltar para casa e entrei pela porta da frente, que ficava nos fundos. Entrei sem sair do quarto, onde deitei o paletó na cama e pendurei-o no cabide. Passei a noite em claro, pois esqueci a luz acesa. Almocei no banheiro e assim que terminei o almoço, senti um gosto horrível na boca e concluí que havia almoçado um guardanapo e limpado a boca com o bife. E aqui encerramos os exemplos de contos fantásticos de hoje, com todas essas características que eu trouxe no vídeo para vocês, de contos sem fim, malucos, digamos, aqueles contos que fogem da realidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
Aproveita, se inscreve no canal e já deixa o seu like.